A paz de Cristo esteja com todos vocês. Amém? Deus os abençoe. Aqui é o pastor Júlio César. E nós queremos trazer um ensinamento hoje para vocês que estão aí do outro lado sobre o perdão de uma forma que você nunca viu na sua vida. A mais pura realidade do perdão é a situação de muitos dentro dessa situação. É uma coisa muito séria. Desde já eu quero pedir a vocês, se inscrevam no nosso canal, deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha é muito importante para o crescimento do nosso canal. Nos ajude, se inscreva, acione lá o sininho de notificação, tá bom? Isso vai nos ajudar demais. Isso também vai ajudar vocês não perder nenhum vídeo gravado aqui no nosso canal. Vamos lá? Mateus capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará as vossas. Se perdoardes aos homens as vossas ofensas, não está falando somente de uma, está falando de muitas. Por que de muitas? Porque o homem está sujeito a pecar. No livro de João, nenhuma das epístolas de João, o que é que João escreveu? Se alguém diz que não peca, é mentiroso e a palavra de Deus não está nele. Se alguém diz que não peca, é mentiroso e a palavra de Deus não está nele. Nós estamos aqui na terra, nós estamos sujeitos a pecar, sujeitos a errar. E aquele que diz que não peca é mentiroso e a palavra de Deus não está nele. E o mesmo João também escreve. Dizendo: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pecais. Se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a nossa propiciação, não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo mundo. Então nós estamos sujeitos a errar, como disse João, mas se errarmos, João disse, nós temos um advogado. Cristo pode nos perdoar. Cristo pode usar de misericórdia para conosco. Agora aqui para nós, o tempo que você serve a Deus, quantas vezes você errou? Quantas vezes você precisou pedir perdão ao Senhor? Qual é a primeira oração que você faz quando você dobra o joelho? Qual é as primeiras palavras que você diz na sua primeira oração do dia ou na oração que você vai dormir? O que é que você fala a Deus? Senhor, perdoa os meus pecados em pensamento, em falhas, através do olhar, dos pensamentos, enfim. Você pede, nós pedimos a Deus para que Deus perdoe os nossos pecados. É evidente, todos nós fazemos isso, porque nós sabemos que somos carregados de falhas e precisamos que Deus perdoe os nossos pecados. Mas Mateus capítulo 6, versículo 14 está escrito: porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas. Então quer dizer, para eu alcançar o perdão de Deus, para que Deus possa me perdoar, para que Deus possa te perdoar, é necessário que você venha perdoar também. Se você não perdoar, o seu perdão será retido. Se você não perdoar, Deus não pode te perdoar. Se Deus não te perdoa, isso significa que você permanece em trevas. Conforme está escrito em uma das epístolas de João. Isso é muito forte, meus irmãos. É por isso que eu disse para vocês que vocês iam ouvir o ensinamento do perdão de forma que vocês nunca ouviram. Olha o que está escrito na epístola de João, no capítulo 2, no versículo 9.
Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 9, diz assim: aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. E aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, anda em trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. As trevas lhe cegaram os olhos. Volta atrás do que eu disse, né? Que aquele que não consegue perdoar o seu irmão, o seu pecado, o seu perdão, melhor dizendo, é retido. Deus não pode te perdoar. Deus não pode te perdoar. Aqui está dizendo no 9, aquele que diz que está na luz, Deus é luz, está em Deus, e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Se nós falamos, eu estou em Deus porque Deus é luz, só que a gente vive em contenda, em dissensão, em briga, fofocaiada, um falando da vida do outro, a gente não consegue perdoar os nossos irmãos, fica para lá que eu fico para cá, não quero nem conversa com a irmã fulana de tal, não quero conversa com o irmão fulano de tal, porque ele não vale R$1, porque ele não presta, porque ele fez isso comigo, fez aquilo comigo, porque ela me maltratou, porque ele me maltratou, porque ele me deve e não pagou, tá entendendo? Se a gente vive nessa condição de não conseguir perdoar as ofensas que os nossos irmãos cometem contra nós, quando nós precisar de pedir perdão a Deus, que isso a gente faz todo dia, como é que vai fazer? É Bíblia, eu estou falando da Bíblia. Como é que vai fazer? O que diz lá Mateus 6,14? Se perdoardes aos homens vossas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará as vossas. Mas se não perdoardes as ofensas dos vossos irmãos, também vosso Pai não pode te perdoar. Deus não pode te perdoar. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério. A igreja de Cristo não pode viver em contenda. Se você tem mágoa no seu coração, se você tem pessoas que você não fala com a pessoa, que você odeia a pessoa, que você não gosta da pessoa, se tem pessoas que você não consegue ter comunhão porque está com raiva, está com briga, está com contenda, infelizmente Deus não pode receber a sua oração, Deus não pode perdoar os seus pecados enquanto você não reconciliar com aquela pessoa. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 23, sabe o que está escrito? Pode conferir aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 23. Quando trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão, veja bem o que está dizendo, se você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai, deixa ali diante do altar a tua oferta, reconcilia-te primeiro com ele, depois vem e apresenta a tua oferta. Caso ao contrário, se não houver a reconciliação, você não pode deixar a tua oferta ao altar. Pastor Júlio, o que é a minha oferta ao altar? É a oferta de R$10, é a oferta de 20, de 50 que eu deixo lá? Não. A oferta está relacionada a tudo, tanto a minha oferta de dinheiro que eu posso deixar na casa de Deus, como também a minha oferta pode ser o meu louvor, pode ser a minha pregação, pode ser o meu culto, o dia que eu vou tomar ceia. Tudo isso é oferta ao Senhor. A partir do momento que eu vou para a casa de Deus, eu presto um culto a Deus, eu estou oferecendo o meu corpo em sacrifício ao Senhor. Mas se eu estou em contenda com o meu irmão, Deus não aceita a minha oferta. Deus não aceita os meus sacrifícios. Isso quer dizer que Deus não recebe o teu louvor, Deus não recebe o teu jejum, Deus não recebe a tua pregação, Deus não recebe nada que você faz para Ele, enquanto você estiver em contenda com o teu irmão. Isto é muito sério. Isto é muito sério. Muito sério. Mateus 5, 23. Se vieres trazer a tua oferta ao altar e aí você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta lá.
E vai e reconcilia-te primeiro com o teu irmão e depois vem, de tão sério que é. Você notou? Você notou como é sério? Tem muita gente cantando, louvando na igreja, mas está em contenda. Deus não recebe esse louvor. Tem muita gente pregando, mas está em contenda. Está de mal com o irmão, está de mal com a irmã, está de mal com o pastor. Deus não recebe a tua pregação. Tem muita gente fazendo tanta coisa dentro da casa de Deus, mas se você estiver em contenda, se você estiver em briga com o teu irmão, se você estiver irado com ele, aborrecido com ele, Deus não pode aceitar a tua oferta. Deus não pode aceitar a tua oferta. Pedro fez uma pergunta a Jesus: Mestre, quantas vezes pecará o meu irmão e eu vou ter que perdoá-lo? Até 7? Jesus disse: se o teu irmão pecar contra ti 70 vezes 7, Pedro, você vai ter que perdoar. Por que Cristo está falando isso? Porque quantas vezes, meus irmãos, a gente peca contra Cristo? E todas as vezes que a gente erra, a gente dobra o joelho e vai pedir a Ele misericórdia. Quantas vezes? Quantas vezes você não errou em um mês, ou em um ano, em 2 anos? Quantas vezes? E você foi pedir misericórdia a Cristo e Cristo te perdoa. Cristo quer dizer que Deus está pronto para perdoar os nossos pecados. Do mesmo jeito que Deus está pronto para perdoar os nossos pecados, se os nossos irmãos pecar contra a gente 70 vezes 7, a gente tem que estar pronto para perdoá-lo também. Nós temos que estar pronto para perdoá-los também. Eu separei aqui algumas coisas para a gente estudar junto. Marcos capítulo 11, versículo 25. Marcos capítulo 11, versículo 25. Pode procurar aí na sua Bíblia que você vai achar. O que está escrito lá, pastor Júlio? Marcos 11, 25. A Bíblia diz assim que quando a gente for orar a Deus, é para nós perdoarmos se temos alguma coisa contra alguém, para que o nosso Pai que estás no céu perdoe também as nossas faltas, os nossos erros. Alguém pode pensar, mas pastor Júlio, como que eu posso perdoar alguém se eu estiver orando? Se eu estiver na minha casa, aquela pessoa não estará ali, aquela pessoa não estará junto comigo. Então, como que eu posso perdoar? Quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que Deus possa lhe perdoar também. Marcos capítulo, vamos lá? No livro de Marcos capítulo 11, versículo 25, só para confirmar as minhas palavras, Marcos 11, 25, olha o que diz: e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que estás no céu vos perdoe também as vossas ofensas. Quando eu estiver orando, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, é que eu tenho que estar com o coração limpo, eu tenho que apresentar-me diante de Deus com o coração limpo, para que Deus me perdoe ali no momento em que eu vou estar orando, que eu vou estar pedindo perdão dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros. Este é o momento. É o momento que Deus vai sondar o meu coração, é o momento que Deus vai sondar o seu coração. E nesse momento em que Deus sondar o seu coração, sondar o meu coração, e estiver mágoa de alguém, nós estivermos em contenda, a gente não conseguir perdoar as falhas dos nossos irmãos contra nós, é o momento que Deus também não vai perdoar nós. E porquanto, quando nós estivermos orando, o nosso coração tem que estar limpo diante da presença de Deus. O que diz lá no Sermão da Montanha? O que diz lá? Mateus capítulo 5, se você fizer a leitura, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 5 em diante, o que diz lá? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Não se engane, não se engane. Se você estiver em contenda com o seu irmão, Deus não pode operar. Pastor que não gosta do outro, pastor que fala mal do outro, Deus não pode operar no teu ministério. Deus não pode trabalhar no teu ministério.
E quando a gente perdoar, a gente tem que dar o verdadeiro perdão, conforme está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos são vencidos e contaminados. Hebreus capítulo 12, versículo 14, depois você confere na sua Bíblia. O que é que o apóstolo está dizendo? O que ele está dizendo? Segui a paz com todos e a santificação. A paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. O que é se privar da graça de Deus? O apóstolo, o escritor de Hebreus, está exortando, está dizendo: tenha cuidado, meu irmão, tenha cuidado, irmãos, para que ninguém se prive da graça de Deus, ou seja, perca a graça de Deus. Se nós perdermos a graça de Deus, nós não podemos mais permanecer na sua presença. A gente não pode mais permanecer diante do Senhor, porque Paulo, quando ora ao Senhor, pedindo para o Senhor passar aquele momento difícil da sua vida, tirar o espinho da sua carne, o que Jesus disse? Paulo, a minha graça te basta. A graça do Senhor é que basta na nossa vida. O que diz lá no livro de Tiago? Deus resiste ao soberbo, porém dá graça para os humildes. Então a graça de Cristo nós não podemos perder. E é melhor dizendo, eu digo que é Paulo, porque eu acredito que o escritor de Hebreus é Paulo, mas o escritor de Hebreus diz assim, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. O que ele está querendo ensinar? Ele quer dizer que é mais ou menos assim, vamos dizer que esse óculos que está nas minhas mãos, isso aqui, certo? Seja um vaso de planta, Quando nós ficamos irados contra os nossos irmãos e cria uma mágoa, uma ira no nosso coração, a terra que está aqui dentro, as raízes da planta é o ódio e cresce, vira aquela planta. A planta de amargura é a raiz de amargura. Quando eu perdoar o meu irmão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrancar aquela planta com raiz e tudo. Se eu cortar aqui, Paulo está dizendo, né? Paulo está dizendo para a gente tomar cuidado para que nenhuma raiz de amargura, ou seja, aquela raiz vai brotar de novo e voltar a nascer o ódio no nosso coração. Então eu tenho que perdoar, jogar raiz com planta, com tudo, e dar o verdadeiro perdão àquela pessoa. Perdoar de todo o nosso coração. Lá no livro de Mateus, no capítulo 18, no versículo 22, se eu não estou enganado, Jesus ensina a parábola do rei que quis fazer conta com seus servos. E a Bíblia diz que ele, apresentando um que lhe devia 10.000 talentos, 10.000 talentos, não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele, sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo que tinha, para que a dívida fosse paga. E aquele homem implorando disse: meu senhor, eu não tenho com que pagar agora, tenha misericórdia de mim, porque tudo lhe pagarei. E o seu senhor, movido de íntima compaixão por ele, perdoou-lhe a dívida e o soltou. Só que a Bíblia diz que ele encontra um dos seus conservos na rua que lhe devia sem dinheiro, uma dívida muito mais baixa que a dele. E disse: olha, me paga o que você me deve. E aquele homem disse: olha, tenha misericórdia de mim, eu vou te pagar, mas espera um pouco ainda. E a Bíblia diz que ele não quis, ele sufoca o seu companheiro e prende ele na prisão até que ele pagasse a dívida. Só que os empregados do rei, os servos do rei, viu tudo o que aconteceu. Foram declarar ao rei, o rei chama a sua presença e disse: malvado servo, perdoei-te toda aquela dívida porque você me suplicou. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor os entregou aos atormentadores até que pagasse a dívida. Aí Jesus chama a razão da parábola dizendo: assim também fará o meu Pai Celestial, se cada um não perdoar as ofensas do seu irmão de dentro do coração. Deus também vai fazer a mesma coisa.
Deus vai fazer a mesma coisa. Então a gente tem que tirar a raiz de amargura e jogar fora, né? Cumprimentando o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, se você ir para o 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, a verdadeira santidade não começa aqui nas roupas, ela começa lá dentro. É lá dentro. O que está escrito lá, pastor Júlio? O que está escrito lá? Lá está escrito assim, Hebreus capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservados, irrepreensíveis para o dia da vinda de Cristo. Então a verdadeira santidade começa no espírito, vai para a alma e termina no corpo, resplandece no corpo. Fora é o que resplandece, né? É o que resplandece de dentro, é aquilo que está fora. Então a verdadeira santidade começa aqui, ó, dentro do nosso espírito, lá no nosso íntimo, lá no nosso coração. Tem muita gente que diz, o que adianta ter o cabelo lá embaixo, mas ter ira e mágoa no coração? O que adianta colocar uma saia arrastando os pés e ter ira e mágoa no coração? Eu digo para você ao contrário, não adianta nem uma coisa e nem a outra. Não adianta ter o cabelo lá embaixo, mas está cheio de ódio e de ira, porque isso vai te conduzir para o inferno se você morrer assim. E também não adianta andar na vaidade de ter o coração bonzinho, porque a tua vaidade vai te conduzir ao inferno. Então uma coisa não justifica a outra. Do mesmo jeito que a Bíblia condena uma mulher de cabelo comprido, uma mulher de saia comportada, mas o coração corrompido, do mesmo jeito que a Bíblia condena o fogo no inferno, a Bíblia condena aquela com o coração bonzinho, porém entregue à vaidade. Então uma coisa não justifica a outra. A verdadeira santidade começa pelo Espírito, conforme está escrito em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Tessalonicenses 5, versículo 23. Nós temos também Romanos capítulo 12, versículo 17. Deixa eu ver se eu consigo achar para vocês. Romanos capítulo 12, versículo 17. Romanos 12, 17, passei. Romanos capítulo 12, 17, achei. Tá aqui, né? Diz assim, olha o que diz a Bíblia, Romanos 12, 17. A ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, enquanto estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Não vingais a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque minha vingança, diz o Senhor. Porque está escrito, minha vingança, diz o Senhor, e eu recompensarei. Porquanto se o teu inimigo tiver fome, dá a ele de comer, se tiver sede, dá a ele de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal fazendo o bem. Vença o mal fazendo bem. Então, se o nosso inimigo tem fome, a Bíblia diz, dai a ele de comer. Porque quando a gente vence o mal com o bem, o que a Bíblia está prometendo? O que a Bíblia está dizendo? Por que a gente não tem mais aqueles homens e aquelas mulheres cheias do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, cheia da graça do Espírito Santo, aquelas mulheres que cuspia fogo? Porque a contenda não deixa, aleluia, a contenda não deixa, a fofoca não deixa, a brigaiada não deixa, é irmã que não se une com a irmã, irmãos que não se unem com o irmão, tá entendendo? A Bíblia não é mentirosa, ela está fazendo uma promessa dizendo, porque fazendo isso, brasas de fogo amontoarás sobre a tua cabeça, você vai ter fogo do Espírito Santo, Emastebacai, fogo do Espírito Santo na sua cabeça, aleluia, é isso que a Bíblia promete. Aí a gente vai para o livro de Mateus no capítulo 5 e no versículo 43, Jesus falou o seguinte, ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Isso foi escrito na lei. Eu, porém, Cristo vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem,
para que sejais chamado filho do vosso Pai que estás no céu. A igreja põe uma coisa na sua cabeça: a igreja não anda na mesma mão que o mundo. Jesus disse: porque se vós amardes unicamente os que vos ama, que galardão vocês tereis, porque o mundo também faz igual. A igreja não anda na mesma mão que o mundo vem e a igreja vai, o mundo vai e a igreja vem. A igreja não pode andar na mesma condição que o mundo. A igreja tem que ser diferente do mundo. A igreja tem que fazer o que o mundo não faz. Jesus, ele disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum vocês vão entrar no reino de Deus. Então a igreja é diferente. Aleluia. A igreja é diferente. Bendizeis os que nos maldizem. É terrível. A pessoa está maldizendo você e você está falando bem dela. É o que a Bíblia está ensinando. Ela está dizendo que você é feia. Ela está dizendo que você não sabe pregar, que você não sabe abrir um culto, que você não sabe cantar. E você está dizendo: não, ela é uma bênção. E é uma mulher de Deus. Deus abençoe a vida dela. Eu vou orar por ela. Aleluia. Eu vou orar por ela. Deus abençoe a vida dela. Meus irmãos, se a gente fazer isso, o diabo não aguenta. O diabo não suporta. O poder do Espírito de Deus toma a vida da igreja de uma forma grandiosa para se cumprir o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 21. Versículo 20. Porque se a gente fazer isso, brasas de fogo vai cair sobre a nossa cabeça. Para a gente finalizar, para o nosso vídeo não ficar muito longo, para o nosso vídeo não ficar muito longo, nós vamos te mostrar o que está escrito lá na Epístola de João. Vamos lá para João. João capítulo 3. João capítulo 3. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. E qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós bem sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Se a gente aborrece o nosso irmão, se a gente ainda em contenda com o nosso irmão, a gente não precisa ter uma arma, ter um 32, ter uma metralhadora na mão e matar o nosso irmão para a gente ser homicida, não. Se a gente aborrece a ele, se a gente anda em contenda contra ele, se a gente anda em briga, se a gente não consegue se enxergar em se ver, a Bíblia está dizendo que a gente é assassino e a gente não vai herdar o reino de Deus, a gente não vai ser possuidor do reino celestial. E olha o que diz aqui, olha o que diz. Primeira epístola ainda de João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz: eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Aí você diz que ama o seu irmão, mas está em contenda. Melhor dizendo, diz que ama a Deus, mas está em contenda. Vai lá na frente, louva a Deus. Eu quero te amar, eu quero te adorar. O louvor é para a glória de Deus, mas está em contenda, está em briga, não suporta ver a cara do irmão. A Bíblia diz que você é mentiroso. A Bíblia diz que você é uma mentirosa. É a Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Se alguém diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Porque se a gente não consegue amar ao nosso irmão que a gente vê, como que a gente pode amar a Deus ao qual nós não estamos vendo? E dele temos esse mandamento, é ele que está dizendo que se eu amo a ele, eu tenho que amar também os meus irmãos. Tenho que amar também os meus irmãos. É a Bíblia que está dizendo. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. É ela que está dizendo, é ela que está me chamando a atenção. Ela que está falando isso para mim, que eu tenho que amar os meus irmãos, que eu tenho que usar de misericórdia para que Deus use de misericórdia. Rapidinho para vocês entenderem. Tem um testemunho chamado Fenômeno Lázaro, e aquele pastor, ele faleceu. Ele faleceu, ficou 3 dias morto, e nessa Deus levou o espírito dele ao céu e ao inferno. Quando o anjo levou o espírito dele ao inferno, o anjo disse assim para ele: olha, o nome dele é Daniel, disse assim: Daniel, se hoje Deus fosse fechar o livro da sua vida,
era o lugar que lhe caberia. Ele disse, mas como pode? Eu sou pregador, eu sou pastor, esse não pode ser o meu lugar. E o anjo falou assim, Daniel, trata-se de colher o que você planta. A sua esposa te aborreceu, foi pedir perdão e você não perdoou ela. Agora você morreu e você não pode colher o perdão de Deus. Se Deus fechasse o livro da sua vida hoje, era o lugar que você ia. Porque você não perdoa a sua esposa, você não pode colher perdão diante de Deus. Amém, meus irmãos? Porquanto se você tem uma mágoa no seu coração, se você vive em contenda, vamos se humilhar, vamos pedir a Deus misericórdia para nos ajudar, para a gente escapar de toda essa situação, para que a gente seja chamado filho de Deus que está no céu, para que a gente esteja em Deus, porque Deus é luz, porque senão a gente vai viver em trevas, vai tomar ceia em trevas, vai louvar em trevas, vai pregar em trevas, e quando chegar no último dia, Jesus vai dizer, eu não te conheço. Infelizmente, eu não te conheço. Deus te abençoe, até a próxima.